Demais. Abriram aí? Josué, capítulo 24, nós vamos ler. Eu vou dizendo para vocês, à medida que a gente vai lendo, quais são os versículos. Nós estamos encerrando hoje o mês da família. Semana passada a gente encerrou o congresso da família, foi bênção. A pregação está lá no canal, no YouTube, Deus de Família, procura lá, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para você compartilhar com alguém. Mas hoje a gente ainda vai falar sobre família e algumas coisas que nós precisamos entender sobre o nosso posicionamento nesse tempo que nós estamos vivendo. Josué capítulo 24, a partir do versículo 1, lemos assim. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. Avança comigo agora mais alguns versículos. E vai lá no 13. Vamos fazer um corte aí na narrativa, depois eu explico. Dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Amém, meus irmãos? Queria que você orasse mais uma vez. Você que sabe que Deus ouve a sua oração. Ore para que Deus fale com você, ore para que Deus fale com cada um de nós. E ore para que Deus use a minha vida nesse momento. Amém? Pode começar.
Pai, eu clamo pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor. Não deixa ninguém sair daqui nessa noite sem entender o que o Senhor tem para a vida deles. Toda distração, tudo aquilo que faz a nossa mente viajar, meu Pai, tira do nosso meio, tira de dentro de nós, e que a gente consiga entender 100%. Tem misericórdia deles, meu Pai, e me usa nesse momento. Eu sou um homem falho, um homem pecador, um homem, nesse momento, até com a cabeça cansada. Mas eu peço que o Senhor faça através de mim, ouvir a tua voz nesse lugar, nessa noite, de tal forma que até aqueles que estiverem à distância sintam, de tal forma que até aqueles que vão ouvir a gravação depois, ouçam o Senhor falando, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, eu conheço o versículo principal dele, o mais pregado, né? Melhor dizendo, desde que eu era criança. A musiquinha a gente canta até no culto das crianças até hoje. Eu que ensinei de quando eu era criança, que aprendi, que é assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor Osias que me ensinou essa. Não sei nem com quantos anos eu tinha, porque eu me lembro desde que eu me entendo por gente. Olha que eu tenho lembranças muito antigas, meus irmãos. Eu sei esse versículo por causa dessa música. E eu sei que a maior parte de vocês conhece, nem que seja de adesivo no carro do crente, né? De plaquinha na porta da casa da vovó, alguma coisa desse tipo. Vários de vocês conhecem, mas essa noite eu quero falar sobre o contexto maior desse texto. E o que aconteceu nesse momento? Josué tinha guiado o povo de Israel na sucessão de Moisés, na conquista da terra prometida. E ele estava ali nos seus últimos dias. A sequência desse texto que nós lemos é que Josué morre. O texto não fala para a gente quanto tempo demorou entre um e outro, mas conhecendo Josué, eu sei que se ele tivesse feito várias coisas, seriam coisas relevantes que estariam ali, muito provavelmente. Essa reunião que ele convocou foi uma das últimas coisas que ele fez em vida. E ele fez algo curioso, ele chamou essas pessoas para irem para Siquém. E poeticamente eu quero convidar você para ir a Siquém, na noite de hoje. Porque Siquém é um lugar de posicionamento de família. Quando você olha para o início do povo de Israel, Abraão já tinha tido uma experiência com Deus ali em Siquém, e Deus tinha falado para ele que ia fazer a partir dele um grande povo, daria aquela terra em possessão para eles. E ali em Siquém, Abraão tinha construído um altar ao Senhor. Posteriormente, Jacó, já com a sua filharada, já com o povo de Israel em formação, passando por Siquém, teve também uma experiência com Deus, e ali ele fez algo muito importante de definição para a sua família. Ele pegou os ídolos que os seus familiares tinham, coisas de valor, mas que eram coisas contrárias ao que Deus esperava deles, e ele enterrou debaixo de um carvalho. E aquilo ficou como um monumento histórico para o povo de Israel. E agora, perto da hora de Josué partir para o Senhor, ele convoca simplesmente todas as famílias de Israel para irem justamente para esse lugar e para fazer exatamente a mesma coisa. Um período de santificação, um período de posicionamento, um período de decidir o que vocês são, afinal de contas. E ele chega ali. Eu imagino, meus irmãos, porque nesse tempo o povo de Israel já era milhões e milhões de pessoas, não ia caber, que foi justamente esses que o texto fala, que ele convoca os cabeças da família, os oficiais, os representantes do povo, de uma maneira geral, e leva para lá. E quando ele chega ali em Siquém, ele chama esse povo a um posicionamento. Eu acho curioso uma coisa que é dita nesse início, no primeiro versículo, que diz que o povo se reuniu na presença do Senhor. E eu gosto dessa expressão na Bíblia porque mostra para a gente que existem algumas diferenças. Deus está em todos os lugares, mas não só às vezes Ele manifesta a sua presença em algum lugar,
mas algumas celebrações feitas em nome do Senhor. Nós nos apresentamos diante do Senhor. Pessoas que têm consciência da presença de Deus, se reúnem em nome dEle, e aquilo que eles fazem ali não são simplesmente palavras. Um casamento é um exemplo disso, é uma aliança que foi feita diante dos homens e diante de Deus. Assim como no livro de Jó, a gente vê que os seres espirituais se reuniam diante do Senhor na presença dEle. Assim, os seres humanos, às vezes, também se reúnem na presença do Senhor. E o que acontece ali não pode ser levado na brincadeira, gente. Se reunir na presença do Senhor é algo sério. E decisões que a gente apresenta na presença do Senhor são algo para a gente levar muito a sério. Eu não brinco com apelo de igreja. Isso tem um significado profético muito especial, de manifestação. É a mesma coisa de numa votação uma pessoa levantar a mão, manifestar publicamente a sua vontade. Espiritualmente, momentos como esse têm um peso muito grande. Decisões que a gente toma na presença de Deus precisam ser levadas mais a sério do que qualquer outra. A gente não está brincando com o Senhor, e Josué vai deixar isso muito claro ao longo do texto. E Josué, nesse momento, quando ele se dirige ao povo, ele não fala mais como Josué, ele abre a sua boca e diz: assim diz o Senhor. E meus irmãos, a partir desse momento no texto, é Deus falando. E o que Deus fala? Uma boa parte daquilo que a gente pulou, porque, na verdade, é contando a história do povo de Israel, e começa desde o início, lá com Abraão, e vai contando tudo o que acontece ali, resumidamente, é claro, passando pelo povo no Egito, como Deus fez, e as maravilhas que Deus fez na vida daquele povo. E meus irmãos, às vezes a gente precisa parar e fazer isso com a nossa família, você sabia disso? Os seus filhos sabem da história da sua família com Deus. E mesmo que eles saibam, às vezes a gente precisa parar para lembrar. Na Bíblia a gente vê isso acontecendo várias vezes. Porque quando a gente para e reconhece quem é Deus para a gente, e quanta coisa Deus já fez nas nossas vidas, às vezes a gente está indo para um rumo que é para lá, e só de parar para pensar no que Deus já fez até hoje com a gente toma um rumo na outra direção. E eu queria que você parasse nessa noite para pensar um pouco quanta coisa Deus já fez. Tem gente aqui que, se dependesse deles mesmos, já estariam mortos. Quantos de vocês estão aqui pela misericórdia de Deus, por livramento que Deus deu? Tanto das loucuras que você já fez nessa vida, de se envolver com gente errada, com coisa que não presta, até de acidentes que você passa e olha assim: meu Deus, como é que não pegou em mim? Como é que eu estou aqui nesse momento? Alguns aqui podem contar histórias de geração, de como Deus foi conduzindo a vida de vocês até chegar nesse momento. Você chegou aqui nessa noite porque Deus quis. Você chegou nessa igreja e está se achegando nessa igreja porque o Senhor o trouxe para cá. E se você conseguir enxergar isso, você vai conseguir tomar um posicionamento mais consciente, porque você vai começar a entender o quanto Deus te ama e o quanto Ele tem um plano na sua vida. O quanto é importante você estar na presença dEle. E Deus vai falando na boca de Josué todas essas coisas e contando: vocês chegaram até aqui, porque foi com a minha mão que eu vim trazendo cada um de vocês até chegar nesse momento. E quando Josué termina de entregar essa mensagem para o povo, ele vira e faz o apelo. Ele dá um ultimato. Pregação normalmente termina com um desafio a uma mudança. Pregação termina com um desafio a um posicionamento que alguém precisa tomar, normalmente. E Josué fala assim: escolham agora quem vocês vão servir. Porque ele sabia o que estava rolando no meio do povo. Está claro, vamos combinar? Que era o povo de Deus, não é? Que já tinha deixado ídolos lá para trás, que já tinha vivido um monte de coisa, mas que toda oportunidade que tinha dava uma desviadinha. E o povo tinha ali, naquele momento, mesmo diante daquelas conquistas maravilhosas, deles estarem colhendo coisas que eles não plantaram, meus irmãos.
de estarem vivendo em cidade que eles não tiveram o trabalho de edificar. Mesmo assim, existia idolatria no meio do povo. Eles se diziam de Deus, mas viviam um sistema corrompido, um sistema pagão, um sistema totalmente contrário àquilo que as leis de Deus, que eles já tinham recebido há pelo menos uma geração, determinava. E Josué fala assim: vocês têm que escolher agora. Se vocês acham ruim servir ao Senhor, porque tem gente que acha, né? Ai, é tão pesado servir ao Senhor, não entendeu nada. Pesado é trabalhar para o capeta, gente. Pesado é ser escravo dos nossos pecados. Pesado é ser prisioneiro, gente. Mas tem gente que é cego e burro espiritualmente e pensa assim: não, é muito difícil servir ao Senhor. Josué fala: você não quer servir ao Senhor? Decide agora. Vai. Você não quer? Vai atrás desses deuses aí, que os seus pais aí serviram. Então vai atrás dos deuses que esse povo aí nessa terra está servindo. Vai andar conforme o curso desse mundo, vai fazer o que você quer. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase em si, ela tem um monte de pancada para a gente, né? Para início de conversa, a gente vê uma questão de liderança. Porque ele está falando da casa dele e ele se garante. E isso é um ponto importantíssimo, meus irmãos. Porque ele chamou ali a liderança das famílias e ele queria um posicionamento deles. E a gente vive numa cultura em que o resto da família, as crianças, se mandam. E se a criança não quer comer, não come, né? E se a criança não quer ir, não vai. E por aí vai, só vai para a escola porque o pai tem medo do conselho tutelar. Senão nem isso ia. Porque o que quer é facilidade, não quer conflito. E não sabe, na verdade, o tipo de problema que está tendo. Eu comentei, acho que na semana passada, a respeito de pessoas que viram e falam assim: eu não vou mandar meus filhos para a igreja porque meu pai obrigava. Então eu não mando. Mas para a escola você manda, né, seu ruim? O que é mais importante para o seu filho? Aprender o que é um complemento verbo nominal? Ou saber que se ele não mudar de vida, ele vai para o inferno? Ou saber que ele precisa ser igual a Jesus? Tem alguma coisa errada, gente, que não bate. Os líderes de uma família precisam entender o seu papel, precisam entender quem eles são, que Deus confiou a eles a autoridade sobre a sua própria casa. E deixa eu falar 3 coisas para você sobre a autoridade. Você quer anotar as 3 coisas? Exemplo, exemplo e exemplo. Para você lembrar bem aí na sua cabeça, que não tem para onde correr. Porque um homem para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ele velhinho já, ele sabendo que daí uns dias ia bater as botas, por isso estava ali fazendo essa reunião, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia o legado que ele estava deixando para a família dele. E outra coisa forte que eu vejo nesse texto, de identidade de uma família de Deus, é que ele fala assim: serviremos ao Senhor. Irmãos, eu preciso dizer isso mais uma vez. Tem muita gente se dizendo servo do Senhor e orando: Senhor, fala com essa tua serva, que não sei o quê, abençoa essa tua serva. E não serve para nada. Servo é quem serve, pelo amor de Deus. Para que você serve? Quem é você no mundo espiritual? O que você tem feito nessa terra? Um homem que serviu ao Senhor a sua vida toda, disse essas palavras. Um homem que no meio de um povo traíra, que estava furando o olho de Moisés, se voltando contra ele, Josué estava ali fiel o tempo todo, e recebeu esse legado de continuar o ministério de Moisés. Ele serviu ao Senhor até o fim dos seus dias, irrepreensível. E a família dele, os filhos dele viram isso, e os filhos dos filhos dele viram isso.
E foi uma família de servos que estava ali, servos realmente. A sua família serve ao Senhor. Ou tem nome de servo, mas não serve para nada. Porque é fácil botar o adesivo no carro, meus irmãos, é só comprar e ter carro. Mas dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, com essa moral aqui que o Josué teve de dizer e cumprir. E estavam ali os homens de todas as famílias de Israel representadas, os líderes de todas as famílias. E Josué olha e fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esses homens nessa hora devem ter engolido seco assim, né? Não, a minha casa também. Não, vou dar um jeito. Vamos pegar esses ídolos, vamos chegar lá, já vou reunir a galera, né? E vamos resolver essa história. Eu acho forte também a mensagem que tem para líder. Nós temos vários líderes aqui, né? E meus irmãos, Josué estava reunindo o povo, exercendo o ministério dele, mas a família dele também estava sendo liderada. Ele fez uma grande reunião no seu tempo, teve uma trabalheira terrível ali para conduzir o povo naquilo que Deus queria que fosse conduzido, mas espera lá, a família dele não estava esquecida. Ao mesmo tempo que ele estava no trabalho, estava levando a sério o trabalho dele, que era guiar o povo, que era ser o líder, não só religioso, mas político também do povo. A família dele não estava esquecida. Ele podia dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguma coisa muito errada em gente que está servindo a Deus e deixando a sua família. E quer liderar pessoas, mas não lidera os próprios filhos. Meus irmãos, vamos para Siquém hoje. Vem para Siquém, é tempo de ajuste. É tempo de mudança, é tempo de posicionamento. É tempo de enterrar aquilo que está no sistema do mundo, no sistema pagão desse mundo. E aí vem uma parte que para mim é a mais forte de todo esse texto até agora. Embora esse pedaço seja mais conhecido, o que Josué vai falar agora tem que mexer com você. O povo vira e fala para ele, não, a gente também, a gente vai. E Josué fala, não, vocês não vão fazer isso não. Vocês não estão prontos para isso, não. Como é que vocês vão seguir o Senhor e depois se desviar, gente? Ele sabia como é que o povo era. Apelo de domingo à noite, sabe? Pastores gritar um pouquinho mais, o povo vem à frente quebrantado para na segunda-feira continuar aprontando. Ele vira e fala assim, não façam isso. E ele fala isso abertamente. Algumas traduções vão deixar isso ainda mais evidente. Não tomem essa decisão. Como é que o cara prega uma coisa para o povo se posicionar e ele mesmo vira e fala, não façam, toma cuidado com isso. Eu já fiz isso algumas vezes, especialmente quando vou ministrar sobre oferta. E às vezes eu viro e vou falar, olha, uma situação como essa que a igreja está precisando de dinheiro. A palavra que Deus me trouxe foi, não quero oferta de vocês, vão se acertar primeiro. Porque o culto de vocês não vai ser aceito aqui, não vai render aqui nesse lugar, porque é diante de Deus, você está entregando para Ele. Se teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro resolver o seu problema de relacionamento, antes de vir aqui entregar a sua oferta não é bem-vinda. Eu vou pregar sobre a oferta e falo para o povo não trazer. É mais ou menos isso que Josué estava fazendo. Você precisa se acertar, mas faz isso não. Mas sabe por quê? Deixa eu falar muito seriamente com vocês. É horrível para Deus uma pessoa se dizer de Deus e Deus olhar para essa pessoa e saber que ela não é dele. Ah, mas o meu coração é do Senhor e Deus conhece todas as coisas. Oh, fofura. O problema é justamente esse, Deus conhece todas as coisas. E não é sobre o sentimento que você pensa que tem, é sobre o que você faz e sobre o que você está fazendo e sobre o arrependimento que ainda não bateu na sua porta. E tem gente que pensa que porque Deus não jogou um raio na cabeça dele, que está tudo bem. Oh,
como Deus está sendo bonzinho comigo, porque eu apronto. E ainda não caiu um raio na minha cabeça. Tem gente que pensa assim. Mas eu preciso dizer para vocês que algumas pessoas já aprontaram tanto que Deus olha e fala assim: esses eu já entreguei. Está escrito lá em Romanos, o Senhor os entregou a esses sentimentos. A pessoa escolheu agir de uma maneira contrária a Deus, e Deus entrega essas pessoas mesmo. E não quer dizer que você vai passar a vida inteira sem consequência, não. É melhor você ter consequência, é melhor você sofrer, porque quando eu recebo um castigo de Deus, eu leio na Bíblia que Ele castiga quem Ele ama. E se você não está sendo mais castigado, se preocupe demais, estremeça. Porque por várias vezes a gente vai ler que Deus é como um pai, Ele castiga, Ele disciplina aqueles que Ele quer bem, aqueles que Ele ama. E se está tudo bem demais, e você não está aí enfrentando as consequências do que você está fazendo, não é porque Deus está passando a mão na sua cabeça não, meu filho. É porque você está sendo entregue e está vivendo segundo o curso desse mundo. Josué tenta impedir o povo de seguir esse destino. O povo daquela terra tinha sido expulso para que eles entrassem. Mas se eles chegassem lá, adorassem os mesmos demônios que aqueles povos adoravam, eles também seriam expulsos daquela terra. Porque a promessa é para um povo que é de Deus. Aquela terra tinha sido reservada lá atrás, lá nos tempos de Abraão, para o povo de Deus. E o povo que é de Deus tem que ser de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Ele é Deus zeloso, Josué disse isso. Não dá, gente, não dá. Muita gente acha que dá para seguir a Deus e viver conforme o curso desse mundo. E fazer mais ou menos um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Não, eu sirvo a Deus, mas eu vou fazer a minha vontade. Eu sigo a Deus, mas eu vou seguir a minha carne. Eu sigo a Deus, mas quando eu quero, do jeito que eu quero, da maneira e na hora que eu quiser. Não tem como. Não dá para você servir a Deus e a Mamon. E Jesus disse isso se referindo, às riquezas. Não era numa idolatria visível. Não era algo assim que a pessoa tinha um altar lá, com um monte de imagem na casa dela, se curvando, não. Era sobre um tipo de idolatria muito mais sutil. Quando Jesus diz que você não pode servir a dois senhores, Ele diz, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. É simples, é só olhar a quem você tem se dedicado na sua vida. Quem é o centro da sua dedicação, você vai matar a charada. Se você está servindo o seu trabalho, está servindo a qualquer outra coisa, se o seu coração está lá, e não em Deus, e no seu reino, matou a charada. Não dá para servir a dois senhores, e isso é perigoso. Irmãos, é terrível você falar, vem Senhor Jesus, para um Deus que é santo, e a gente não é. E isso acontece várias vezes aqui na Bíblia. Um pouco antes disso, na geração anterior, esse mesmo problema é vivido por Moisés. Deus vira para ele e fala, eu não vou no meio de vocês não, senão vai morrer todo mundo, eu sou Deus santo. E se eles quiserem viver desse jeito, aprontando, vai dar ruim. E agora de novo, Josué insiste, vocês têm certeza, é isso que vocês querem? E eu chamei vocês para virem para Siquém nessa noite. E vocês já entenderam a mensagem do Senhor. Principalmente vocês, líderes de famílias. E a pergunta é, o que vocês querem? A quem vocês querem servir? Vocês querem servir ao Senhor? Ou vocês querem servir a quem as pessoas dessa terra servem? Ou vocês querem ter uma vida exatamente igual às pessoas que não conhecem a Jesus, que vivem segundo os seus próprios instintos, desejos e metas e prioridades? Ou vocês querem poder dizer, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Josué insiste muito. Josué vira para eles e fala assim: vocês vão ser testemunha contra vocês mesmos. É isso que a gente quer. Então vamos assinar um documento. Vamos lá reconhecer firma no cartório, todo mundo. Não tinha cartório, Josué. O que vamos fazer? Arruma uma pedra bem grande e leva lá para o carvalho de Siquém. E essa pedra vai ser testemunha contra vocês. Porque todas as vezes que vocês passarem por aqui, vocês baterem um olho nessa pedra. É isso, o memorial tem esse papel, né? Você vai lembrar que um dia você tomou essa decisão. Quando seus filhos passarem aqui e perguntarem: papai, por que tem aquela pedra lá? Porque um dia eu decidi que não ia ter ídolo na minha casa e que eu ia pertencer completamente ao Senhor. Que nós servimos ao Senhor. É por isso que aquela pedra está ali. Algo visível, algo documentado. A gente imagina que tem até alguma coisa, né, que tenha sido entalhada ali, com a repetição da lei, alguma coisa para que eles se lembrassem desse momento. Porque estamos na presença de Deus, e isso não é uma brincadeira, isso é uma decisão séria que precisa ser lembrada, com um posicionamento correto diante do Senhor. Vai ter apelo, pastor? Vai, sempre tem. Não necessariamente que a gente chame a pessoa à frente. Não sei ainda se vou fazer, vou perguntar para Deus aqui. Mas se eu chamar, não vem não, ao menos que você realmente esteja se posicionando diante do Senhor, de você ser um servo do Senhor. Como eu disse no início, essa é uma mensagem sobre famílias, e nós estamos encerrando o nosso mês da família, e nós vamos encerrar o nosso mês da família aqui em Siquém, em um lugar de posicionamento, em um lugar onde você vai enterrar os ídolos que estão consumindo a sua vida, em um lugar que você vai parar de fazer as coisas que você quer para fazer aquilo que Deus realmente manda. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento, e vamos orar ao Senhor. Nesse primeiro momento, ora pela sua família. Seja você a perguntar como é que está a sua vida. Seja homem suficiente para chorar e se arrepender, se assim Deus mostrar que deve ser. Ou mulher suficiente para chorar, se arrepender e clamar pela misericórdia do Senhor e acertar a sua vida diante dEle. Pai, nós podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No dia de hoje nós podemos dizer: somos servos do Senhor, somos exemplo para a nossa família. O que está faltando, Senhor? Mostra para cada família nesse momento. Mostra para cada família, meu Pai, e que esse momento seja um momento de acerto. Irmãos, eu não vou fazer apelo, abram seus olhos. Eu vou dar a chance de você agora encontrar sua família. Marido, mulher, pais e filhos. E eu quero que brevemente, muito brevemente, vocês podem continuar depois dessa conversa em casa, vocês façam um acerto com o Senhor, ainda que seja uma reafirmação de algo, ainda que você esteja assim, tranquilo hoje, dizendo: graças a Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha nos olhos das suas crianças, dos seus filhos, e diga: nós somos uma família de Deus, o Senhor nos conduziu até aqui, nós somos desse jeito e nós servimos ao Senhor. Ou se você tiver que pedir perdão, peça perdão. Vamos fazer um momento diferente agora? Junta aí, quem está em família, junta.
Você que está sozinho, não tem ninguém para acertar nesse momento, ora por uma família, ou se quiser se juntar com alguém também. Eu vou tanger uma adoração aqui. Enquanto vocês fazem isso, nós temos pouco tempo. Mas tem um momento espiritual. As crianças estão lá para trás, não é? Mas marido e mulher podem fazer isso. E quem está sozinho, ensaia para fazer em casa. Amém? Quem está sem os filhos, já ensaia para fazer em casa. Algumas famílias estão reunidas agora, na frente de uma televisão, participando desse culto. Aproveite esse momento e reafirme. E acerte. Vá-se quem nesse momento. Pode fazer barulho, pode falar em voz alta, tem problema não, tá? Pode conversar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu não sei qual foi a decisão que vocês tomaram. Eu não sei o posicionamento, o que vocês abandonaram ou não abandonaram aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se a sua também serve ao Senhor, adore a Ele nesse momento. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente
a ti, Jesus. Pai, eu apresento essa família que é a nossa igreja diante do Senhor, e cada família aqui representada, meu Pai, cada família que se achegou aqui a esse lugar que o Senhor trouxe para cá, meu Deus, que seja um tempo de restauração, assim como a partir de Siquém, eles entravam numa nova fase, meu Pai, que assim cada família entre em um novo momento a partir de agora, meu Deus, um momento de posicionamento espiritual, um momento em que cada família vai ser realmente servos do Senhor, todo mundo. Que a identidade de cada família seja gente de Deus, gente séria, gente realmente que é filha do Senhor. Em nome de Jesus, que toda família aqui representada e aquelas que nos acompanham à distância, reunindo com a gente aqui online nesse momento, que sejam fortalecidas no Senhor e posicionadas para valer em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Aleluia. Amém. A igreja pode se assentar.